E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, né, missionário, pastor autorizado aqui na igreja de Macapá, e a gente vai começar a responder perguntas. Ou não, talvez eu não responda. Vamos lá, primeira pergunta. Por que o céu é azul e não rosa? É brincadeira, não é essa a pergunta, não. Porque o batismo com o Espírito Santo dos velhos tempos é diferente do batismo no Espírito Santo atual. Exemplo: falar em línguas, entregar revelações e visões, rodar, ficar chorando ou rindo, pulando ou correndo de um lado para outro. Eu vou entender que esse falar em línguas, entregar revelações, visões, rodar, ficar rindo e tal, era o que seria antigamente, como foi feito na pergunta, né? Nos velhos tempos. Nos velhos tempos era assim e hoje não mais. Isso foi o que eu entendi da pergunta, certo? Eu acho que a gente tem duas coisas a colocar aqui em questão. A primeira isso ainda é uma realidade em muitos lugares. Em muitas igrejas que você vai, isso ainda vai acontecer, né? Você ainda vai ver pessoas falando em línguas, tendo revelações, visões, como sinais do batismo com o Espírito Santo. Nós atualmente entendemos, aqueles que estudam um pouco de teologia ou algo assim, entendeu que não é só isso que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala que a árvore boa dá bons frutos. Então, o fruto do Espírito, ele é determinadas coisas. Então, a gente vai manifestar os frutos do Espírito à medida em que nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu falar em línguas não é a única evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu ficar rodando na igreja não é a única evidência que eu fui batizado com o Espírito Santo. Pode ser, mas pode também não ser. Eu vou contar um exemplo inverso. Certa vez, um jovem, ele sempre se colocava como endemoniado no culto. Ele sempre fazia vozes e sempre fazia posições. E certa vez aquele pastor, cheio da revelação do Espírito Santo, percebeu que aquilo era uma grande farsa. E o pastor simplesmente pegou na orelha dele e torceu. E ele fez ai, 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 ai. Aí o pastor falou, ai, 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 o que, rapaz? Endemoniado não sente dor. É mentira! E aí deu um sermão nele ali na frente de todo mundo. Então, essas evidências que aqui foram relatadas não obrigatoriamente manifestam que eu tenho ou não o Espírito Santo. Basicamente, mostra que eu recebi o Espírito Santo numa igreja pentecostal. Então, ao ser batizado com o Espírito Santo numa igreja pentecostal, em geral, esses acontecimentos aqui são visíveis. Se for numa igreja histórica, eles também têm o Espírito Santo e não são essas as manifestações que eles esperam que o Espírito Santo mostre na pessoa. Pastor, você acha que as igrejas se modernizaram tanto de modo que se parecem mais com o culto do que com igreja? Eu acho que foi meio equivocada a pergunta, né? Parece mais com um show, com um evento, do que com um culto em uma igreja, né? Eu vou responder dessa forma, tá bom? Algumas igrejas eu acredito que sim, né? Elas se modernizaram tanto que elas perderam a essência do Espírito Santo, né? Perderam a essência de culto. Se não tiver luz, eu não consigo adorar. Se a igreja estiver escura demais, clara demais, eu não consigo adorar, né? Porque eu não posso ser visto pelas outras pessoas chorando. E às vezes num culto é o que o Espírito Santo quer fazer, colocar a gente numa posição teoricamente de nos humilhar, porque a Bíblia fala para a gente se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Então às vezes o que as igrejas entenderam? Para preservar a pessoa, eu apago a luz para que ela tenha o seu momento de individualidade com Deus. Eu entendo que momento individual com Deus não é culto, isso é devoção. Para a gente ter culto, a gente tem que estar todo mundo reunido, um tem que estar olhando para o outro, um tem que estar vendo o outro. E eu acho que sim, algumas igrejas se modernizaram demais ao ponto de perder
o centro, que é Jesus. Só para a gente esclarecer, devoção no sentido de você estar num momento particular seu com Deus, tá bom? Tipo o devocional que a gente costuma falar. O pessoal está cada vez piorando mais as perguntas, hein? Quando os animais morrem, eles vão para o céu ou qual outro lugar? Então, gente, a gente vai ter um problema nessa resposta aqui, né? Mais uma vez, eu vou colocar o meu entendimento, tá bom? Isso não é um entendimento geral, né? Não são todos que entendem dessa forma. Eu tenho um animal em casa. O meu animal, ele tem corpo, ele tem espírito, uma vez que espírito é o sopro divino de vida, certo? E o meu animal, eu entendo que ele tem instinto. Eu protejo, eu brinco, eu faço festa quando aquele que me protege chega. Aquele que não me protege, aquele que chega sem eu conhecer, eu agrido, eu mordo, eu rosno, eu lato. Por quê? Porque ele não me protege. Isso é um instinto de proteção. Nós, seres humanos, também temos isso. Na minha forma de entender, animal não tem alma. Se ele não tem alma, ele não tem intelecto, não tem sentimento e não tem vontade. Tudo que ele faz é a partir do seu instinto. Por um instinto, ele é carinhoso, por um instinto, ele é protetor, por um instinto, ele faz festa quando você chega. Sendo assim, o que eu entendo? Quando um animal morre, o corpo morre e o espírito volta para Deus, que é o que a Bíblia fala que acontece com o ser humano. Quando um homem morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu e a alma segue o juízo. Se o animal não tem alma, ele não pode ser julgado. Essa é a minha forma de entender. Vamos lá, mais uma. Como posso descobrir o meu chamado? Perguntinha difícil. Eu creio que o chamado, ele aparece conforme a gente vai fazendo as coisas para Deus. Por muitas vezes, você vai ouvir Deus falar contigo. Por vezes você vai ouvir alguém falar contigo sobre o seu chamado. Por vezes você vai descobrir o seu chamado na palavra de Deus. Eu gosto de orientar as pessoas que elas procurem o seu chamado na palavra de Deus. E se você observar bem, você vai ver para que você tem mais aptidão. Se você fala assim, não, eu não gosto de cuidar de pessoas, então você não tem como ser um pastor. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Você certamente tem um chamado para ser um evangelista. Eu não gosto de cuidar, eu não gosto de falar, eu gosto de ajudar nos bastidores. Dom que poucas pessoas falam dele, mas é o dom de contribuir. Você pode contribuir de diversas formas. Pode contribuir financeiramente, pode contribuir com uma ideia, pode contribuir com uma sugestão, pode contribuir com uma mão de obra que ninguém quer fazer, né? Então existem muitas formas para a gente ser usado por Deus. Só que, vamos lá, como eu descubro o meu chamado? Eu penso que é executando as coisas de Deus. Deus vai nos revelando no caminho o que nós fomos chamados para fazer. Qual foi o meu exemplo? Adolescente, eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E eu sempre fui envolvido com os adolescentes da minha igreja como adolescente. Houve uma necessidade de estar cuidando dessas pessoas. E eu pensei o quê? Olha, a nossa denominação não ordena pastor, jovem ou adolescente. Então, como eu vou ser pastor? E aí eu entendi o que diz a Bíblia quando Deus chamou uns para profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Isso não são cargos, isso são funções. Sendo assim, eu posso ter uma função de pastor sem obrigatoriamente ter um cargo de pastor. E eu comecei, então, a executar o meu chamado sem ter um cargo. Aí está, espero ter ajudado. Sugestão mais prática ainda, leia a Bíblia e ore, você vai descobrir o seu chamado.
Ei, se você gostou desse conteúdo, você já sabe. Sininho, like, compartilhamento, esses negócios que você já sabe que tem que fazer, que eu sou coroa e não sei. Tchau, um beijo.